Olá, amigos do canal Mentes Brilhantes S.A. Hoje, a pedido dos nossos inscritos da área da eletrônica, vamos fazer uma série de vídeos ensinando como se conserta alguns aparelhos. Então, tudo que cair na minha mão e tiver conserto, eu vou consertar, vou filmar e vou colocar para vocês aprenderem. Uma das coisas que você pode adquirir é ferro de solda, solda, multímetro, alicate, chaves de fenda, chave Phillips e uma boa vontade de começar. Hoje vamos aprender a consertar um amplificador. Fique conosco e confira. Bom, gente, então agora a gente sabe que esse transformador entra a 220 volts, né? Agora nós vamos descobrir onde é que é o centro das bobinas e que voltagem ele larga, né? Aqui achamos uma, ó, e aqui está a outra. Ele deve ser 22 mais 22, então ele deve estar largando aqui uns 45 aqui no meio, ó. Aqui é o meio da bobina e aqui as duas extremidades. Então ele é um transformador 22 mais 22, que depois de retificado vai largar 25 mais 25 volts. É um transformadorzinho bom, assim, pelo tamanho dele ele suporta tranquilamente aí uns 200 watts aí. Não muito mais que isso não. Mas um transformador bom. Bom, sendo assim, a nossa fonte aqui na saída deveria sair 50, ó. Mas ele não está dando 5 volts aqui, ó. Ou seja, ela pode estar com algum capacitor ou diodo estourado. Mas aparentemente, olhando aqui por cima, parece que eles estão bem bons, né? Então, vamos tirar da tomada e vamos ver como é que essa placa está por baixo. Tem chance dela estar com mau contato. Esse aparelho aqui ele é um aparelho que ele ficou bastante tempo guardado e precisando de uma manutenção. Bom, agora virando a placa aqui, nós podemos ver que ela está completamente oxidada. Então, ela virou um imenso resistor. Ou seja, essa oxidação dificulta a passagem da tensão e da corrente. Então, nós vamos limpar ela com álcool isopropílico. Vamos passar álcool isopropílico em toda essa oxidação. Vamos tirar toda essa oxidação. Bem na calma, nós temos que deixar essa placa bem limpa para ela poder receber a solda que nós vamos colocar depois. Nós vamos refazer todos os pontos de solda. E para isso nós precisamos retirar toda essa oxidação. E olha aqui, ó, é bastante. Olha só a quantia de sujeira que está saindo, ó. Bom, agora que nós já retiramos, nós vamos fechar, porque o álcool ele é bastante volátil e de certa forma um pouco tóxico, né? E vamos pegar um ferro de solda e refazer todas as soldas. Eu uso sempre um ferro de solda de 60 watts, porque às vezes um ferro de solda mais fraco, às vezes mais esquenta as peças do que propriamente solda, né? Então, gente, agora é a hora da gente firmar bem esses fios, fixar bem essa solda nessa placa. Lembrando que do outro lado desse pontinho de solda tem as peças, né? É essa solda que faz o contato entre os diodos, os capacitores que fazem o filtro e a retificação da corrente alternada para nós termos uma corrente contínua. E de certa forma é daqui que sai bastante potência. Então, qualquer mau contato vai fazer com que haja perca de tensão.
Esse é um dos defeitos que às vezes mais acontecem. Normalmente, às vezes 70% dos defeitos dos aparelhos normalmente são as fontes de alimentação. E muitas vezes você consegue fazendo o que a gente está fazendo agora, que é refazendo as soldas e depois dando uma olhada para ver se tem algum capacitor que esteja estufado, algum diodo queimado. Essa aqui é uma fonte simples, ela não é fonte chaveada, ela é uma fonte tradicional. É muito boa para quem está começando a aprender esse tipo de fonte, né? E ela é uma fonte tão boa que até hoje ela é fabricada. Esse aparelho ele não tem 5 anos, ele já saiu de linha, mas é um bom amplificador. Olha aqui como ficou a nossa placa, ó. Ela está com a solda brilhosa, está bem conectada. E vamos agora então colocar ela no lugar, né? E se você, por exemplo, quer testar ela desmontada, sempre como exemplo assim, eu coloco alguma coisa isolante, porque normalmente a lata do amplificador de qualquer aparelho, normalmente ele é o negativo ou o centro de uma fonte simétrica. No caso esse aqui, como ele é de simples instalação, vamos colocá-la no lugar para evitar nós acabarmos de queimar. Agora nós vamos ligar na luz, lembrando que quando um aparelho está ligado na luz, ele está energizado, então temos que ter um máximo de cuidado. Então agora para nós tirarmos a prova, nós vamos ligar o amplificador. Ó, já é um bom sinal, as luzes já acenderam, ó. E ele tem um sistema de proteção anticurto que ele fica uns 10 segundos armado, ó. As luzinhas apagaram, significa que o amplificador está sendo alimentado com a corrente certinho. Então a nossa fonte de alimentação deve estar ok. Agora nós vamos medir as tensões para ver quanto está saindo. Mas eu acho que a gente tem aqui um bom caminho já percorrido. Bom, e agora eu com o aparelho energizado na tomada, ligado, vou medir as tensões na saída dos fusíveis da fonte. Aqui ó, nas extremidades eu tenho 50 volts, ó. Tá quase no limite do meu multímetro. Então, tomando a medida na derivação central, eu tenho que achar 25. Deixa eu tomar aqui embaixo, ó. Ele está com os contatos perfeitos, ó. Tanto no gabinete quanto na própria fonte tá saindo os 25. Aqui eu estou tendo como referência positiva a lata, mas se eu for medir o outro lado da fonte, a minha referência negativa passa a ser a lata. Olha lá, ó, vai dar 25. Então, tomando aqui as duas medidas, tem que dar 50. Ó. Esse sistema de 0, mais 25 e menos 25 é uma fonte que o amplificador de classe AB precisa. E esses amplificadores são bem bons e o melhor de tudo, ele não judia tanto do alto-falante. Bom, vamos desligar ele da luz. Nós estamos agora com um amplificador que está fornecendo tensão e corrente de forma correta. E agora aconteceu o seguinte. Ele não está funcionando direito. Ele não tem potência suficiente. Eu levantei os dois transistores aqui, fiz a medição. Aí, quando a gente retira uma peça, a gente tira a pasta térmica velha e sempre coloca uma pasta térmica nova.
que no caso é essa aqui, branquinha, ó. E os transistores estão bons. Aí o que está acontecendo? O sinal está entrando, passando pelo pré-amplificador, e desse pré-amplificador tem uma saída que vai para o controle de volume, e esse controle de volume devolve para o amplificador o sinal de forma limitada. É por isso que tu consegue então aumentar ou diminuir o volume num aparelho de som. Só que é o seguinte, o sinal que está entrando no aparelho chega muito fraco no amplificador. Só que do potenciômetro para frente o som está bem bom, o som está saindo com força. Então o nosso problema é do potenciômetro para trás. E aí o que pode ser? Na entrada do pré-amplificador nós temos capacitores, resistores, que fazem o acoplamento do sinal que vem de fora do amplificador. Aí o que eu fiz? Eu peguei e troquei todos esses resistores e capacitores de entrada para ver se resolvia o meu problema. E como isso aconteceu nos dois lados, isso significa que foi um amplificador que teve uma sobrecarga, ou seja, ele recebeu mais volume na entrada do que ele pode aguentar. Aí, olhem só, eu vou tocar na entrada, ó, vou mexer no controle de volume, não vai fazer nada. Saindo muito baixo. Agora, não acontece nada. Isso de cara já nos diz que o potenciômetro está queimado. Ó, eu giro o volume. Deixa eu arrumar melhor aqui para nós vermos. Eu encosto aqui, mexo no volume e não acontece nada. Encosto aqui, ó. Já aqui no meio, onde é o sinal sai pro amplificador mesmo, então, gente, vamos ter que trocar essa peça aqui. Agora que já trocamos os dois potenciômetros de volume deste aparelho, vimos que apesar dele ser um projeto antigo e simples, ele desempenha muito bem sua função, que é de amplificar o som e com muito mais qualidade, inclusive, que muitos aparelhos modernos. Se formos ver, os circuitos integrados são, na verdade, um circuito compacto para reduzir espaço e custo, mas dificulta e muito recuperar um aparelho, pois eles são difíceis de encontrar e quando achamos, o custo com o frete de envio é quase o preço do aparelho novo. E lá se vai mais um aparelho para o lixo eletrônico. Se, por exemplo, este aparelho fosse mais complexo, teríamos que trocar a fonte, pois esta seria chaveada, e a placa digital de controle de volume. E nessa, nós simplesmente arrumamos os contatos dela, verificamos se os diodos estavam bons e trocamos os potenciômetros de volume. É um aparelho muito bom para quem quer começar a consertar aparelhos eletrônicos. Parabéns a quem o fabricou, e é uma pena que ele já tenha saído da linha de fabricação. Agora fique com o resultado deste trabalho.
som ei, ei. E aí, gostaram? Agora, tudo que cair na minha mão e tiver conserto, eu vou filmar e vou postar na rede. Provavelmente você possa ter, inclusive, algumas coisas com o mesmo defeito. Que tal você mesmo consertar, hein? Espero que tenham gostado. Deixe aquele like e não perca nenhum vídeo novo. E feliz 2022!